Como saber se um gato está morrendo? Reconhecendo os sinais. Sinta os batimentos cardíacos do animal. Uma taxa mais baixa é um sinal de que o gato está enfraquecido e próximo da morte. Em um animal saudável, a frequência cardíaca fica entre 140 e 220 batimentos por minuto. BPM. A taxa em um gato muito doente ou enfraquecido pode cair para uma pequena fração desse valor, indicando que o seu fim está próximo. Confira como medir a frequência cardíaca de um animal. Coloque a mão sobre o lado esquerdo do animal, logo acima da sua pata dianteira. Use um cronômetro ou o seu celular para contar os batimentos durante 15 segundos. Multiplique o valor obtido por 4 para encontrar os batimentos por minuto. Defina se a frequência cardíaca do gato está em um nível saudável ou abaixo do normal. A pressão arterial em um gato muito doente também cairá, mas ela não pode ser medida sem equipamentos especiais. Preste atenção à respiração do gato. Um animal saudável respira de 20 a 30 vezes por minuto. Se o coração do gato estiver enfraquecido, os pulmões operam menos eficientemente, bombeando menos oxigênio para a corrente sanguínea. Isso faz com que o animal inspire mais rapidamente, tentando suprir o déficit de oxigênio, seguido de uma respiração mais lenta e com dificuldades, pois os pulmões se enchem de fluidos. Monitore a respiração do seu gato da seguinte maneira. Sente próximo ao gato e escute atentamente a sua respiração. Observe o abdômen levantar e se abaixar. Use um cronômetro ou um celular para contar o número de respirações em 60 segundos. Se o animal estiver respirando rápida e pesadamente ou se ele parecer estar respirando muito pouco, ele pode estar próximo ao seu fim. Meça a temperatura. A temperatura de um gato saudável é entre 37,5 e 39,0 graus Celsius. Um animal quase morrendo tem uma temperatura mais baixa. Conforme o coração se enfraquece, ela pode chegar a menos de 37. Para medir a temperatura de um gato, siga os seguintes procedimentos. Use um termômetro. Se tiver um termômetro veterinário, meça a temperatura pela orelha do animal. Caso contrário, é possível utilizar um termômetro retal. Programe o aparelho. Insira gentilmente no reto do animal e espere o apito para verificar a temperatura. Se não tiver um termômetro, sinta as suas patas. Se elas estiverem geladas, isso pode ser um sinal de que os seus batimentos estejam desacelerados. Monitore com que frequência o animal come e bebe. A falta de apetite e de sede é muito comum em animais próximos à morte. Verifique as tigelas de água e comida do gato constantemente. Além disso, o animal pode apresentar sinais físicos de anorexia, como um olhar cansado pela perda de peso, a pele frouxa e olhos fundos. Além disso, como resultado da mudança na dieta, um gato que passa a se alimentar e beber menos evacuará menos e eliminará uma urina mais escura. Conforme o gato se enfraquece, ele pode perder o controle do trato urinário e dos movimentos intestinais. Então, é comum haver acidentes pela casa. Verifique se o gato está com um cheiro diferente. Quando os órgãos do animal começam a se desligar, algumas toxinas se acumulam no corpo e podem causar um cheiro ruim. Em um animal que está quase morrendo,
A respiração e o corpo podem ter um cheiro ruim e que se intensifica com o tempo, uma vez que ele não consegue eliminar as toxinas. Verifique se o animal procura se isolar. Na vida selvagem, um gato em estado terminal entende que está mais vulnerável a predadores e busca um lugar para morrer em paz. Por conta disso, é comum o animal instintivamente se isolar em um cômodo pouco visitado, embaixo de móveis ou no quintal. Leve o animal ao veterinário. Se notar quaisquer sinais de que o gato está doente, leve-o imediatamente a um veterinário. Muitos dos sinais aqui listados também são sintomas comuns em doenças graves, que podem ser tratadas por um profissional. Não conclua que somente por exibir alguns desses indicadores, o animal morrerá. Ainda pode haver esperança. Por exemplo, a doença renal crônica é comum em gatos mais velhos e os sintomas são bastante semelhantes àqueles apresentados por animais em estado terminal. No entanto, recebendo o tratamento adequado, um gato com essa doença ainda pode viver por vários anos. Câncer, doença no trato urinário inferior e tênia são outros exemplos de condições tratáveis com sintomas semelhantes aos apresentados por gatos em estado terminal, deixando o gato mais confortável. Consulte um veterinário sobre cuidados para animais em estado terminal, uma vez que tenha sido determinado que a intervenção médica não prolongará a vida do gato. É importante conversar com um veterinário sobre o que fazer para tornar os últimos dias do animal os mais confortáveis possíveis. Dependendo dos sintomas apresentados, o profissional pode prescrever medicamentos para combater a dor, equipamentos para auxiliar na alimentação e na ingestão de líquidos e ataduras e pomadas para tratar possíveis feridas. Hoje em dia, muitas pessoas estão buscando empresas especializadas para tratar dos últimos dias dos seus gatos em casa. Elas providenciam cuidados contínuos para garantir que o animal permaneça saudável e confortável pelo maior tempo possível. Se não se sentir confortável com determinado tipo de tratamento, é possível marcar consultas regulares com um veterinário para que ele cuide do animal. Providencie uma cama macia e quente. Em alguns casos, a melhor coisa a se fazer para um gato em estado terminal é providenciar uma cama quente e confortável para ele descansar. A essa altura, é provável que o animal não esteja se movimentando muito, passando, consequentemente, a maior parte do dia na cama. Portanto, você pode providenciar cobertores extras para deixar a cama mais confortável. Mantenha a cama do animal esteja limpa. Lave os cobertores com água quente frequentemente. Nunca use detergentes muito perfumados, pois isso pode irritar o animal. Se o gato estiver sofrendo com incontinência urinária, forre a cama com toalhas, pois, dessa maneira, você pode mantê-la limpa mais facilmente. Ajude o gato a fazer suas necessidades confortavelmente. Em alguns casos, o animal pode ter dificuldades de andar até a caixa de areia sozinho. Se o seu gato estiver muito fraco para se levantar, é possível que você tenha que carregá-lo até a caixa de areia algumas vezes ao dia. Converse com um veterinário sobre as opções para que o gato possa se aliviar mais confortavelmente. Monitore a intensidade da dor. Um animal pode estar sofrendo com dores fortes,
mesmo que ele não chore ou se mova quando você o toca. Os gatos exibem menos sinais claros de dor, mas, prestando bastante atenção, é possível dizer quando ele está sofrendo. Procure pelos seguintes indicadores. O gato está mais recluso do que o normal. O gato está ofegante ou com dificuldades de respirar. O gato está relutante para se mover. O gato está comendo ou bebendo menos água. Decida se a eutanásia é apropriada. Essa nunca é uma decisão fácil de ser tomada e muitos donos preferem deixar o seu animal morrer naturalmente. No entanto, se o gato estiver sofrendo muito, a eutanásia pode ser a escolha mais humana. Converse com um veterinário para que ele possa aconselhá-lo sobre o seu caso. Mantenha um diário com os níveis de sofrimento e dor do gato. Quando os dias ruins forem mais comuns que os dias bons. Quando o animal consegue se levantar, se mover e respirar facilmente. Pode ser uma boa hora para conversar com um veterinário sobre a eutanásia. Para realizar a eutanásia, o veterinário administra um sedativo, seguido de uma medicação que faz com que o gato faleça em paz. O processo é indolor e leva de 10 a 20 segundos. Você pode ficar no quarto com o veterinário ou esperar do lado de fora. Lidando com o fim. Cuide dos restos mortais do animal. Se o gato morreu em casa, é importante armazenar o corpo em um local frio até que possa organizar a cremação ou o enterro. Isso garante que ele não se deteriore ou ofereça riscos de saúde para sua família. Envolva o corpo com cuidado em um plástico, como uma sacola, e o armazene em um local frio, como um refrigerador ou em um chão gelado de concreto. No caso da eutanásia, o veterinário armazenará os restos do animal para você. Decida entre a cremação e o enterro. Se optar por ter o animal cremado, converse com o veterinário sobre as opções na sua área. Se preferir enterrar o gato, procure por cemitérios para animais. Em alguns países, é legal enterrar o animal na sua propriedade, enquanto em outros essa prática não é permitida. Portanto, antes de decidir onde enterrar o seu gato, confira as leis do seu país. É ilegal enterrar o animal em um parque ou qualquer terreno público. Procure um terapeuta depois da morte do seu gato. Esse pode ser um período extremamente difícil de lidar e é normal sentir-se triste por vários dias. Marque uma consulta com um terapeuta especializado em ajudar pessoas a superarem essa dor. É provável que o veterinário possa indicar um profissional qualificado.